Opa, que bom que você está aí conectado conosco. E daqui a pouquinho começamos nosso culto. Mas antes, eu gostaria de te dar algumas dicas para que você aproveite ainda mais a nossa celebração. Apesar de você estar no conforto de sua casa, o que está para acontecer agora é um culto de adoração a Deus. Então, reserve esse tempo exclusivamente para esse objetivo. Cante os louvores, interaja no chat e não apenas assista, mas participe desse momento de adoração a Deus. Outra coisa importante, compartilhe com seus amigos. Aí no Facebook, ou no YouTube, ou ainda no Instagram, tem um botãozinho de compartilhar. Clique nele e compartilhe esse culto com seus amigos e familiares e nos seus grupos de WhatsApp. Ou então com seus contatos. Ou ainda compartilhar no seu feed do Facebook ou Instagram. Tem a opção também dos Stories. O mais importante é que, além de você experimentar esse culto, você convide pessoas para participar com você. Continue engajado com a sua igreja também durante a semana. Nós temos postado sempre conteúdos que visam a sua edificação, para que nesse tempo difícil você se mantenha firme na fé em Jesus. Você já assistiu os vídeos do Para Começar Bem? Pois é, todos os dias às 7 da manhã temos um episódio novo. É um devocional bem curtinho para você refletir na palavra de Deus e começar bem o seu dia. Ah, e também tem um nosso especial de Páscoa que foi maravilhoso. Se você ainda não assistiu, assista. Está realmente muito especial e tenho certeza que seus amigos e familiares vão gostar e ouvir as boas novas do Evangelho de uma maneira bem diferente. Também não deixe de contribuir com seus dízimos e ofertas. Continue sustentando a obra do Senhor para que cada vez mais e mais pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho. Então, por enquanto é só. Dentro de alguns instantes iniciaremos o nosso culto. Que Deus te abençoe. Olá, boa noite, que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Estamos agora iniciando mais um culto online da Segunda Igreja Batista de Ariquemes, a CIBA. A você que não é membro, que está nos acompanhando através da internet, sinta-se abraçado, um abraço online dessa igreja até você. Queremos saber de onde você nos assiste, se é Ariquemes, se é Rondônia ou até mesmo outro estado. Compartilhe conosco. Vamos adorar a Deus, vamos ouvir a palavra. E nesse momento eu convido você a sair do seu lugar, a ficar em pé, a orar junto. Convido você e o louvor da Segunda Igreja Batista para adorar a Deus agora. Corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Que nos guarda, que nos cura
coisa boa adorarmos ao Senhor. Que bom que você está conectado conosco. Eu gostaria que você desse um oi aí. Se você está no Facebook, no YouTube, dá um oi aí, fala o teu nome, de onde você está falando. E é muito bom nós estarmos nessa comunhão, mesmo não estando presentes no culto no templo, nós estamos em comunhão online, né? Você pode aí rever um irmão que talvez você não veja há muito tempo. Aproveita e dá um oi para ele aí, dá uma graça e paz, abençoa a vida dessa pessoa aí que está assistindo com você. E vamos continuar adorando a Deus, celebrando a amizade que nós temos, a comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Jesus, nós fomos feitos amigos mais chegados que irmão. Você é uma pessoa extremamente importante. Não se sinta só neste tempo de isolamento, porque nós podemos estar distantes um pouco uns dos outros, mas nós estamos juntos em comunhão em torno da cruz de Cristo. E essa canção que nós vamos cantar agora é uma canção que diz a quem nós somos em Jesus. Eu não sei o que as pessoas disseram a respeito de quem você é, mas eu sei o que a Bíblia diz a respeito de quem você é. E a palavra de Deus diz que você é perdoado, você é amado, você foi escolhido e você é um filho de Deus. Repete aí comigo onde você estiver. Eu sou filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Eu sou um filho de Deus. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Então que isso seja uma verdade na sua vida. Nós vamos cantar essa canção agora.
Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou e purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em sua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes
Você que está nos acompanhando nesse momento, chegou o momento de você colocar o seu sofrimento até Deus. Você que está precisando de um emprego, você que conhece uma família, ou você está passando pelo momento de perca de um ente querido, aquelas pessoas que nesse momento estão internadas, precisando de um sopro da vida, precisando da misericórdia de Deus na vida delas. Então faça isso, leve essa oração para Deus e interceda através das suas orações a essas famílias, a esses amigos, aquelas pessoas que precisam de um emprego. Então vamos descansar no Senhor através dessa oração. Nesse momento, incline sua cabeça, convide sua família para orar junto. Vamos fazer uma corrente de oração. Sabemos que somente Deus possa curar nossa nação. Então nesse momento, vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, pelo privilégio que estamos aqui, Senhor, em levar a sua palavra através dessa oração. E pedimos, Senhor, que aquelas orações dos seus irmãos nesse momento que estão pedindo a misericórdia e a vida daquelas pessoas que estão internadas, Senhor, com a Covid, aquelas pessoas que perderam um ente querido, Senhor, aquelas pessoas até mesmo, Senhor, que não sabem o que vão fazer amanhã, que não tem um emprego, não sabem se vão ter um alimento, não sabem se vão conseguir pagar suas dívidas, Senhor. Mas nesse momento, através dessa oração, nós sabemos que o Senhor é justo e nos ama muito, Senhor. Ouve essa oração, Senhor. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Cante mais uma vez. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Braços é o meu descanso,
é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em seus braços é meu descanso. A você que nos está acompanhando através desse culto online, esse culto abençoado. Nesse momento não podemos nos unir no templo da igreja, mas nós podemos nos unir através da internet aí da sua casa. Então esse momento só é possível através do nosso dízimo e nossas ofertas. Tenha certeza que essa igreja é uma igreja que preza muito pelo amor ao próximo. Essa igreja ela preza muito a transparência. Então nós precisamos levar até as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Nesse momento irá aparecer para você aí o nosso Pix da nossa igreja, o nosso QR Code. E você que sentir no coração que esse é o momento de doação, faça isso. Não é porque nós não estamos reunidos que nós não precisamos contribuir com a obra do Senhor. Então, faça isso, meu irmão. Esse momento só é possível a gente manter vivo nesse ministério, vindo da colaboração de vocês. E agora, nesse momento, irá aparecer a conta da igreja, com Pix, para que você possa colaborar. Através de sua doação, nós podemos abençoar a nossa comunidade, nós podemos abençoar aquelas pessoas necessitadas. Através do meu ato de amor, eu estou abençoando várias famílias, eu estou abençoando você, estou abençoando a mim mesmo. Então, contribua. Em nome de Jesus, vai ser bênção na sua casa. Deus vai abrir portas e janelas na sua família. Deus vai te abençoar de tal maneira que você não vai saber de onde está vindo essas bênçãos. Agora nós iremos ouvir a palavra de Deus através do nosso pastor Miqueias. Obrigado, William. Mais uma vez, boa noite a você que nos assiste. Esse é o culto da Segunda Igreja Batista. Que bom que você está conectado conosco. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens no livro de Gênesis, falando a respeito de pecado e graça. A graça de Deus ela não é manifesta apenas em Jesus. Em Jesus nós temos o ápice da revelação de Deus e da sua graça, do seu amor, mas durante todo o texto bíblico, a graça, o amor de Deus, a sua misericórdia infinita, ela é expressa, e é isso que nós vamos identificar aqui no livro de Gênesis, é a graça do Senhor. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Gênesis. A palavra de Deus diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se.
Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te peço que o Senhor me use como teu instrumento para ministrar a tua palavra na vida de todos os meus irmãos que estão ouvindo. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que cada um precisa ouvir, mas o Senhor sabe. E eu te peço que o Espírito distribua a cada coração, a cada ouvido, o que cada um precisa ouvir. E que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu coração, provocando em todos nós transformações profundas em quem nós somos, em como nós vemos o mundo, em como nós nos relacionamos com as pessoas, de forma que nós sejamos cada dia mais parecidos com teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração e nós fazemos no nome de Jesus, e o povo de Deus, onde quer que esteja, diga amém. Amém. A serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. E essa serpente, ela engana Eva. E na narrativa aqui das origens, na narrativa da criação e no relato da queda, a pergunta primeira que nós precisamos fazer é: quem é essa serpente? E essa resposta nós temos no próprio texto bíblico. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, no capítulo 12, no versículo 9, o apóstolo João vai dizer que a antiga serpente, ele fala dessa serpente, ele remete à figura da serpente que estava no Éden. Ele diz o seguinte: a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás engana o mundo todo. E a primeira que a serpente enganou foi Eva e depois Adão. E como que a serpente engana Eva? A serpente engana Eva distorcendo aquilo que Deus havia dito. Veja bem a versão da história que a serpente chega oferecendo para Eva. A serpente chega para Eva e diz o seguinte: é verdade, foi mesmo que Deus disse para vocês que vocês não podiam comer de nenhum fruto do jardim? É muito interessante porque o diabo, ele distorce completamente a história. O diabo tenta parecer que a liberdade que o homem e a mulher tinham no jardim, na verdade, era uma prisão. Porque, na verdade, a história é outra completamente diferente. Deus coloca o homem e a mulher no jardim e Deus diz para o homem e para a mulher: olha, de tudo vocês podem comer. Vocês podem comer de todas as frutas que as árvores dão. Vocês podem consumir de todas as sementes, de tudo que a terra produz. Vocês podem tomar, vocês podem comer. Mas Deus, por amor a nós, por amor a todo ser humano, por amor aos seus filhos, Adão e Eva, Deus, ele coloca limites. Ele impõe limites. Na verdade, o homem e a mulher eram completamente livres, mas para que essa liberdade fosse uma liberdade plena, era preciso que houvesse limites. Meu irmão e minha irmã, nós vivemos numa sociedade onde, infelizmente, as pessoas têm perdido a noção dos limites. E, infelizmente, a criação que muitos de nós estamos dando para os nossos filhos é uma criação sem limites. Se você conhece algum adolescente, se você conhece alguma criança que não tem limites, você sabe exatamente do que eu estou falando. É um ser humano completamente insuportável. Uma pessoa que não tem limites é uma pessoa que é difícil de lidar. É uma pessoa que é completamente imatura emocionalmente. Hoje nós vivemos numa era onde os nossos adolescentes, as nossas crianças são extremamente inteligentes. Eles têm um QI muito alto, o coeficiente de inteligência é muito alto, mas infelizmente muitos deles têm um QE, um coeficiente emocional muito baixo.
E por que que tem um coeficiente emocional muito baixo? Porque eles não têm limites. Os pais não conseguem dizer não para os seus filhos. Os pais não conseguem impor limites para os seus filhos. Nós vivemos na era da busca pelo prazer e pela satisfação imediata. Então, em nome da felicidade, querendo fazer os filhos felizes, os pais dizem sim sempre. Os pais não dizem não nunca. E os pais não estabelecem limites para os seus filhos, porque os limites criam frustrações. Limites criam frustrações. É muito frustrante quando eu quero fazer algo e não posso fazer algo. E parece que essa frustração traz para nós uma infelicidade, uma insatisfação. Mas, na verdade, as frustrações moldam em nós o nosso caráter e nos torna mentalmente saudáveis. Você pode fazer uma pesquisa aí no Google mais superficial a respeito da relação entre limites e saúde mental. Ou se você quiser fazer pesquisas mais profundas, pesquisas acadêmicas, você vai descobrir que todos os psiquiatras e psicólogos dizem a mesma coisa em relação à imposição de limites. Um ser humano que é criado sem limites é um ser humano que cresce, mas não amadurece. É um ser humano que se torna muito sensível. É um ser humano que não se torna apto a viver em sociedade, a viver em comunidade. É alguém que não sabe lidar com a frustração. E a frustração é extremamente importante na formação do nosso caráter e na formação de quem nós somos. Eu lembro de uma situação muito interessante que eu vivi e muito triste. Tinha um vizinho, quando eu morava em Porto Velho, que era um menino que cresceu num lar muito abastado e os pais tentando fazer o melhor que eles podiam também. Eles viviam dessa forma, eles não estabeleceram limites com aquele menino. E aquele menino nunca ouviu um não na vida. Ele só ouviu sim. Tudo que ele queria, os pais davam. Tudo aquilo que ele antes de falar, os pais já davam. Então aquele menino nunca tinha passado por uma frustração. E com 18 anos ele começou a namorar uma garota, e ele era muito apaixonado por essa garota, e essa garota decidiu terminar com ele. O primeiro não que ele ouviu foi o não dessa menina. E aquele menino cometeu suicídio, porque ele não soube lidar com aquela frustração. Ele não estava treinado para lidar com aquela frustração. Ele nunca tinha ouvido um não. Quando nós temos limites em nossa vida, quando nós ouvimos nãos, quando nós somos frustrados em muitas das nossas vontades e desejos, nós criamos em nós músculos emocionais que nos possibilitam a enfrentar as grandes frustrações da vida. Quando Deus impõe para Adão e Eva limites, Ele não faz isso porque Ele é um Deus sádico, um Deus que gosta de ver os seus filhos passarem vontade. Não, quando Deus impõe limites para os seus filhos, Adão e Eva, dizendo: olha só, vocês têm plena liberdade, vocês podem consumir de tudo, mas existe um limite. O limite é essa árvore. Não toquem nela, porque se vocês tocar, vocês vão morrer. Essa expressão de proibição de Deus, na verdade, não é uma expressão de um Deus rígido ou de um Deus que quer ver o martírio, que quer ver o sofrimento dos seus filhos, mas é a expressão de um Deus de amor. Porque o projeto de Deus para o ser humano sempre foi que o ser humano crescesse, que o ser humano florescesse, que o ser humano desenvolvesse o seu mais alto potencial. Sempre foi o projeto de Deus que eu e você crescêssemos fisicamente e que nós crescêssemos também emocionalmente e espiritualmente. Deus queria que Adão e Eva fossem seres humanos responsáveis, que fossem seres humanos íntegros, que fossem seres humanos com um caráter bem formado, que fossem seres humanos emocionalmente fortes, preparados para enfrentar a vida do jeito que a vida se impusesse para eles.
Quando Deus estabelece um limite, Deus estabelece um limite para Adão e Eva por amor. E o diabo ele tenta enganar a mulher. Ele tenta dizer que na verdade o que Deus fez foi mesquinhez. Que Deus era um Deus mesquinho. Ele tenta distorcer a história falando assim, olha, esse jardim tão lindo, com tanta coisa bonita, e Deus falou que vocês não podem comer nada. E a mulher começa até bem. Ela fala assim, não, isso não é verdade. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós poderíamos comer de qualquer árvore, de qualquer fruto, mas Ele disse que só de um que nós não podemos comer. O inimigo tenta nos convencer que a liberdade que nós temos, na verdade, é prisão. E é isso que ele tenta convencer a mulher. Ele tenta dizer para a mulher que a liberdade que Deus deu para aqueles dois primeiros seres humanos era, na verdade, uma prisão. E ela fala assim, não foi bem isso, ó serpente. Não é que Deus disse que a gente não podia comer de nada. É que Ele disse que a gente não pode comer só dessa árvore. Porque o dia que nós comemos essa árvore, nós morreremos. E o diabo disse para a mulher o seguinte, certamente não morrerão. O diabo ele distorce a história e ele tenta denegrir o caráter de Deus, atribuindo a Deus características que não são de Deus, tentando pintar Deus como um Deus mesquinho, um Deus sádico, um Deus que tem prazer no nosso desprazer, mas como também ele se utiliza de meias verdades. Ele diz assim, certamente não morrerão. E o diabo ele não mente por completo. Na verdade, essa frase dele não é totalmente errada, porque de fato, quando Adão e Eva tomam do fruto e comem do fruto, eles não morrem imediatamente. Então eu imagino que Adão e Eva devem ter pensado, poxa, a serpente falou a verdade. Deus disse que nós morreríamos, mas a serpente disse que nós não morreríamos. Nós comemos do fruto e nós estamos aqui vivos. E para muitas pessoas essa história continua se repetindo. E principalmente nessa sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade extremamente imediatista, que quer tudo para ontem, onde nós queremos tudo a passos muito rápidos, nós não levamos em consideração as consequências. Nós não pensamos no longo prazo. Nós não pensamos além. Nós estamos pensando apenas no aqui e agora, no que isso pode me proporcionar hoje, no prazer que isso pode me dar agora, e eu não penso nas consequências negativas que isso pode ter ao longo de toda a minha vida. O que o diabo tenta fazer com Adão e Eva é justamente fazê-los pensar que porque eles não morreriam imediatamente, que eles nunca morreriam. Então ele não conta uma mentira total, mas ele conta uma meia-verdade, que é tão prejudicial, ou talvez mais prejudicial, do que uma mentira completa. Porque você passa durante muito tempo a acreditar que uma mentira é verdade. E talvez durante muito tempo Adão e Eva acreditaram que aquela mentira era verdade. Comemos o fruto, mas nós não morremos. Então talvez o diabo não estivesse mentindo. Talvez o mentiroso fosse Deus, que disse que se nós comêssemos, nós morreríamos. Nós temos, hoje em dia, tantos adultos com comportamentos tóxicos que foram adquiridos na adolescência, porque quando adolescentes eles não levaram em consideração as consequências que isso poderia ter para o resto de suas vidas. Muitas vezes nós fazemos algumas coisas que nós vamos carregar as marcas delas para sempre conosco. Mas nós não pensamos
nas consequências de longo prazo das nossas ações. E geralmente, quando essas consequências demoram para acontecer, nós não levamos muito a sério algumas consequências que são extremamente graves. É o imediatismo, é a busca pelo prazer imediato, é só pensar no aqui e agora. Certamente não morrerão, certamente não morrerão. Eu lembro de uma história, você já deve ter ouvido ela, mas eu gosto de repeti-la porque é uma história muito interessante. 2 lenhadores foram uma disputa para ver quem derrubava mais árvore, né, durante lá um período de tempo. E assim que começou a competição, um dos lenhadores pegou seu machado e foi cortando as árvores, E ele corta uma árvore, corta 2 árvores, e corta 5, e corta 10. E quando ele já tinha cortado lá a 10ª árvore dele, o seu concorrente ainda estava amolando o facão. Pacientemente amolando o seu facão. E aí, quando ele termina de amolar o seu facão, ele está muito atrás, ele vai cortando as árvores com muito mais facilidade, porque ele foi mais preparado, porque ele pensou mais à frente. E aquele que não se preparou muito, o facão já estava ficando cego, o seu machado, na verdade, estava ficando cego. E chega num certo ponto em que aquele homem que ficou lá durante muito tempo, só amolando o seu equipamento para cortar lá a árvore, o seu machado, ele passa na frente daquele que saiu primeiro, daquele que foi mais afoito, daquele que não pensou nas consequências do futuro. E durante muito tempo da competição, parecia que aquele primeiro lenhador estava ganhando. Parecia que ele estava arrebentando. Asaf tem essa percepção em relação à vida. Lá no Salmo 73, Asaf olha para os ímpios, para aqueles que são maus, para os perversos, para aqueles que roubam, para aqueles que mentem, para aqueles que tiram proveito dos outros, e ele pensa assim: eles estão ganhando. Vale a pena isso? Porque eu estou vendo esse pessoal fazendo maldade atrás da maldade e nada acontece com eles. E muitas vezes nós olhamos para o mundo hoje e nós temos a mesma sensação. Parece que eles estão na frente, parece que eles estão ganhando, parece que não acontece nada de ruim com eles, parece que a lição deles nunca vem, parece que o pagamento pelo mal feito deles nunca acontece. É igual o lenhador que saiu na frente, parece que ele está ganhando, mas ele vai perder. Asaf vai para o templo do Senhor. E no Salmo 73 diz que no templo do Senhor, o Senhor mostra para ele qual é o destino dos maus, qual é o destino dos ímpios. O diabo diz assim: certamente não morrerão. Ele só não disse que certamente eles não morreriam naquele momento. Mas a morte foi sim o resultado da queda. Demorou para vir. Adão viveu mais de 900 anos. Mas aquele homem que foi criado para viver para sempre ao lado do Senhor, pagou com a morte o seu pecado. Porque todo pecado gera morte. Pode não ser agora, de imediato, mas a consequência vem. A consequência vem. As ações pecaminosas que nós temos, que nós pensamos que não têm resultados, que não têm consequências, um dia elas pedem a conta. Um dia se torna perceptível a morte que aquele pecado nos traz. Por quantas vezes eu já vi situações de pessoas que durante anos e anos viviam uma vida de pecado, uma vida entregue a outro rumo que não era o caminho do Senhor, e que um dia o pecado cobrou a conta. Eu lembro de um casal que eu conheci, que durante 9 anos
o marido desfalcou a empresa que ele trabalhava. E parecia que ele nunca ia ser pego. E parecia que ele estava na frente. Parecia que ele estava ganhando, porque ele tirava muito mais dinheiro do que ele deveria. Ele estava com um padrão de vida muito bom. Ele estava por cima da carne seca, como as pessoas costumam dizer. Mas uma hora, o pecado cobrou a conta. Ele foi descoberto. Ele perdeu tudo que ele tinha ganhado de forma desonesta e perdeu grande parte daquilo que ele ganhou também de forma honesta. Aquele homem e aquela família caiu em miséria, porque o pecado sempre cobra conta. Parece que eles estão na frente, mas calma, ainda não é o fim. Asaf tinha essa sensação, parece que eles estão na frente, mas o Senhor chega para Asaf e fala assim: calma, esse não é o fim. Nós olhamos para o mundo que nós estamos vivendo e parece que os ímpios estão na frente. Estão tirando vantagem, estão de forma desonesta ganhando o seu sustento, e nós que trabalhamos de forma honesta, parece que nós estamos atrás. Mas calma, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porque no fim de todas as coisas, os justos serão plenamente recompensados. E os ímpios, e na sua maldade, eles verão que, na verdade, tudo aquilo que eles fizeram contribuíram para a sua própria desgraça, para a sua própria destruição. O diabo diz assim: certamente não morrerão. Mas eles morreram. Porque o pecado gera morte. Ele fala assim: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Meu irmão e minha irmã, o diabo cria em nós uma expectativa de que o pecado é sensacional. Ele cria em nós essa sensação de que nós estamos perdendo alguma coisa grandiosa. O que ele chega para Adão e Eva e ele diz, na verdade, é o seguinte: essa vida que vocês estão vivendo pode ser muito mais. Vocês podem ter muito mais conhecimento. Vocês podem ser como Deus. Vocês podem ser mais do que vocês são. Vocês podem ter mais do que vocês têm. Na verdade, o que o inimigo produz no coração do homem e da mulher é um anseio de ser mais do que realmente é. Vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vocês vão se sentir melhor. Faz isso, vocês vão se sentir melhor. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é a parada. É o melhor que vocês vão poder experimentar aqui na terra. E, gente, as coisas não mudaram muito, não. Continua sendo do mesmo jeito. Toda vez que o pecado se apresenta diante de nós, ele sempre se apresenta com essa expectativa de que ele pode melhorar a nossa vida, de que pode nos tornar mais felizes, de que pode nos tornar mais realizados, de que pode fazer por nós o que Deus não faz por nós. O diabo tenta vender o pecado como se fosse uma coisa extraordinária, e ele continua tentando vender isso para você e para mim todos os dias. E nas nossas tentações, o que nós pensamos é: poxa, se eu fizesse isso, eu acho que ia ser bom. Eu acho que de alguma forma a minha vida ia melhorar. Eu acho que se eu pegar esse atalho aqui, eu vou resolver muitos problemas. Certamente não morrerão. É que Deus sabe que se vocês comerem do fruto, assim como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Ah, irmãos queridos, Adão e Eva só conheciam o bem. Eles não sabiam o que era o mal.
E o diabo tenta vender o mal como se fosse uma coisa maravilhosa. Olha, vocês vão conhecer o bem, que agora vocês conhecem, mas vocês vão conhecer o mal. E nós temos diante do desconhecido uma curiosidade muito grande. E isso desperta no coração do homem e da mulher um desejo de saber, de conhecer esse mal. Se o bem que nós desfrutamos é tão bom, o mal então deve ser um negócio espetacular, porque a serpente diz que a nossa vida vai melhorar, que nós vamos ter aquilo que nós não temos. Eu lembro que eu tive uma experiência bem interessante com um amigo que ele, há muito tempo atrás, na época que as pessoas ainda se relacionavam por cartas, e ele trocava cartas com uma menina, e a menina dizia para ele que morava numa região do Rio de Janeiro que era maravilhosa, que era uma região muito boa, e ele foi para o Rio de Janeiro para ficar naquela região maravilhosa. O nome do lugar que ele ficou era Belford Roxo. Então, se você está assistindo do Rio de Janeiro, você sabe muito bem que aquela menina vendeu Belford Roxo por um preço muito mais caro que Belford Roxo é. O pessoal daqui de Rondônia, uma comparação boa seria o seguinte: é uma pessoa morar lá em Cujubim e falar assim: olha, Cujubim é a melhor cidade de Rondônia. Aqui em Cujubim tudo é muito bom, é maravilhoso, vem para cá, para Cujubim. E você sabe que Cujubim não é lá essas coisas. E a pessoa vai para aquela cidade com uma expectativa, e quando ele chega lá, a realidade é completamente diferente. Expectativa versus realidade. É isso que o diabo criou no homem e na mulher. Uma expectativa de que o pecado, de que o mal fosse algo simplesmente sensacional, mas daqui a pouco eles descobrem que o mal era mal. De que o mal trazia destruição. O nosso desejo nasce a partir da sensação de que existe um caminho melhor. De que existe uma alternativa melhor à vontade de Deus. Deus cria um lugar maravilhoso. Deus cria um lugar de bem-estar para os seus filhos. Deus dá para os seus filhos liberdade plena. Uma liberdade tão plena que impõe limites para os seus filhos. Para que seus filhos cresçam em todos os aspectos da vida. Eu tenho para vocês um caminho, eu tenho para vocês um propósito, eu tenho para vocês uma direção. E aí o inimigo chega e fala assim: olha, existe um outro caminho, existe um caminho melhor, existe um caminho mais prazeroso. E não demorou muito para Adão e Eva descobrirem que de fato o mal não era aquilo que eles pensavam que era. A palavra de Deus diz que depois de olhar para a árvore e as mentiras de Satanás transformaram aquele fruto num fruto muito desejoso. Depois de desejar de forma tão intensa aquele fruto, ela come do fruto, oferece ao seu marido. E aí o texto diz que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Imediatamente depois que eles pecaram, eles já não estavam mais confortáveis com quem eles eram e de como eles estavam. Porque é isso que o pecado traz para nós: vergonha. O pecado traz para nós uma insatisfação com quem nós somos, com o mundo que nós vivemos, uma insatisfação em relação ao outro, uma insatisfação em relação a Deus. O pecado, ele rouba de nós a alegria, ele rouba de nós a inocência, ele rouba de nós a pureza. E antes algo que era puro, ingênuo e bom, agora se torna para nós algo perverso. A palavra de Deus diz que para aquele que é puro, tudo é puro, mas para aquele que é impuro, tudo é impuro. E aquele homem que antes era puro, aquela mulher que antes era pura,
Para eles tudo era puro. Então eles estavam nus e eles não viam absolutamente nenhuma maldade naquilo. Mas a partir do momento que eles se contaminam com o pecado, eles se tornam impuros. Eles olham para aquela situação que antes era uma boa situação e agora se torna uma situação para eles desconfortável. O pecado nos torna desconfortáveis com quem nós somos. Eles olham para eles mesmos e eles já não gostam mais do que eles veem. Eles precisam se cobrir. E eles precisam se esconder. O texto segue dizendo que Deus passeava no fim da tarde pelo jardim e Deus tinha com o homem e com a mulher uma harmonia perfeita. No final de toda a tarde ele passeava pelo jardim e ele sentava para bater um papo com seus filhos, para se relacionar com os seus filhos. De repente, essa relação íntima e próxima que o homem e a mulher tinham com o seu Criador, com o seu Pai, com o seu Deus, é quebrada por causa do pecado. Eles se escondem. Eles se escondem. Aquele homem e aquela mulher que antes tinham íntima comunhão com Deus, agora estão separados, escondidos, pelo medo, pela vergonha, pela sua imundícia, porque agora escolheram um outro caminho, que não o caminho do Senhor. E a pergunta de Deus é uma pergunta tão profunda. Ele fala assim: onde está você? Deus não queria saber da localização geográfica de Adão e Eva, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia onde eles estavam escondidos. A pergunta, onde está você, é uma pergunta muito mais profunda. A pergunta de Deus para o homem é: onde é que você se meteu? O que é que você fez da sua vida? Que caminho foi esse que você escolheu? Que proposta foi essa que te fizeram? Que fez parecer que aquilo que eu te ofereci não era bom? Quem foi que te enganou, te dizendo que a liberdade que eu dei para vocês era prisão? Onde você está? Onde você se enfiou? Onde você se meteu? Como é que você chegou nesse ponto? Quem te enganou? Quem disse que os meus planos não eram os melhores para você? Quem disse que meu projeto não era o melhor para você? O homem e a mulher caem em si e percebem que de fato foram enganados, que cederam à tentação, que deixaram que o mal os contaminasse e perderam a harmonia que tinham consigo, um com o outro e principalmente a harmonia que tinham com Deus. E talvez você também esteja hoje ouvindo a mesma pergunta de Deus: onde está você? Como é que você chegou neste lugar que você está? Como é que as coisas ficaram do jeito que estão? Como é que você fez da sua vida o que você fez da sua vida? Quem te enganou? Quem te disse que o meu projeto não era bom o suficiente? Quem te prometeu uma vida boa, uma vida melhor, fora do centro da minha vontade? E agora você se encontra aí, cheio de feridas, cheio de marcas. Onde está você? Onde está você? Talvez você esteja passando por essas tentações. Talvez o inimigo esteja dizendo que a sua família não é suficiente, que a sua mulher não é o suficiente, que os seus filhos não são o suficiente para você. Talvez o inimigo esteja te convencendo de que o que você tem não é suficiente. Talvez o inimigo esteja te convencendo de que a vida que Deus tem para você não é a melhor, que existe um caminho melhor, que existem coisas melhores para serem desfrutadas e provadas.
e que certamente você não vai morrer, que certamente isso não vai fazer mal nenhum, certamente não morrerão. Mas então, um dia, a morte vem. Talvez você esteja nessa luta contra a carne, na luta contra os seus desejos, na luta contra os pecados mais profundos que estão enraizados em você e que tentam levar você para distante do projeto que Deus tem para você. E a pergunta de Deus para você é também: onde está você? Você está no centro da vontade de Deus? Você está vivendo em obediência? Ou você está se inclinando para o mal? Meu irmão querido, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: que o Senhor pega de pele de um animal, faz uma roupa e veste os seus 2 filhos que estão agora caídos, contaminados pelo pecado. O Deus que foi desonrado, o Deus que não foi ouvido, é o Deus que deveria punir e deveria eliminar aqueles que não queriam viver de acordo com a sua vontade. Mas esse Deus age com graça e com favor. Ele mesmo prepara as vestes que vão cobrir aqueles seus 2 filhos, Adão e Eva. E eu lembro da parábola do filho pródigo, que quando o filho volta todo arrebentado, o filho que também pensou assim: eu posso ter uma vida melhor fora da casa de meu pai. E quando ele vai experimentar essa vida melhor, o que ele encontra é ruína, morte e destruição. Ele volta arrebentado. Sabe o que o pai faz com o filho? Lhe dá novas vestes. Assim como Deus cobriu Adão e Eva, o pai do filho pródigo, o mesmo Deus, cobre o seu filho arrebentado. Deus, ele age com graça. Deus, ele age com misericórdia. É o registro da primeira morte. Aqueles animais tiveram que morrer, ou aquele animal teve que morrer para que a sua pele virasse vestes e pudessem compensar o que o pecado tinha causado. Isso já era um prenúncio da morte do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, para compensar o que o pecado causou a toda a humanidade. Esta é a graça que foi encontrada no meio do pecado, desde o jardim. E é a graça que pode ser encontrada no meio do seu pecado, hoje, aqui e agora. Então, ao invés de viver uma vida de lastro, de miséria, de culpa e de perseguição, que você viva uma vida de graça. Que você entenda que essa distância de Deus não foi por causa de Deus. Porque Deus é aquele que continua andando pelo jardim, perguntando: onde está você, meu filho? Onde está você, minha filha? Eu te quero aqui perto de mim. Venha que eu tenho vestes novas para você. Nosso Deus é o pai do filho pródigo, que de longe vê o filho chegando e corre em direção ao filho e fala assim: meu filho, eu tenho vestes novas para você. Se você foi vencido pelo pecado, a graça venceu o pecado. Se você está sendo vencido, se você está sendo tentado, a graça vence o pecado. Viva na graça do Senhor. Não se deixe
enganar pelas mentiras do diabo. Não se deixe enganar achando que pode existir uma vida melhor do que aquela que Deus tem para você. Que você esteja sempre vivendo no centro da vontade de Deus. O não de Deus, na verdade, é uma expressão de amor. Os limites que Deus estabelece para você, na verdade, é a expressão do amor dele para com você. Para que você desfrute ao máximo da liberdade que ele te deu. Ah, meu irmão, que você receba essa palavra no seu coração. Que o Espírito distribua a cada um aquilo que cada um precisa ouvir. Quero orar por você nesse momento. Senhor, eu não sei qual é a necessidade na vida de cada um dos meus irmãos. Eu não sei qual é a luta que cada um tem enfrentado. Eu não sei quais são as mentiras que o inimigo tem contado a cada um. Eu não sei quais são os desejos que o inimigo tem impulsionado no coração de cada um dos meus irmãos, mas eu te peço que a velha serpente, a antiga serpente, que engana o mundo todo, não engane os meus irmãos. Que eles se mantenham fiéis ao Senhor. Que eles se mantenham, meu Pai, leais à Tua palavra, à Tua voz que disse: eu tenho liberdade verdadeira para vocês. De tudo vocês podem comer, mas existem limites. E os meus limites para vocês são por amor. E que nós venhamos a respeitar os limites que a Tua palavra nos impõe, para que nós desfrutemos do máximo da liberdade que o Senhor nos deu. Que os meus irmãos sejam agora encorajados pelo Teu Espírito a vencer as suas tentações, a vencer os seus pecados, e que nós sejamos todos os dias, meu Pai, transformados à imagem de Jesus. Se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, meu Pai, e pela primeira vez está tomando uma decisão pelo Senhor, uma decisão de não ser mais enganado pelo inimigo, mas de ouvir a Tua voz e entender, meu Pai, que o melhor caminho é o Senhor, que a melhor vida, meu Pai, é o Senhor. Que o Senhor agora, meu Pai, prepare vestes, que o Senhor agora cubra essa pessoa, esse meu irmão, essa minha irmã, com a Tua abundante graça. E que o pecado seja vencido pela graça. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos no nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que bom que você ficou conectado conosco. Eu quero convidar você, se você estiver bem de saúde, se você não estiver apresentando nenhum sintoma da Covid, a estar conosco na quinta-feira, às 19h30. E se você não estiver bem, se você não estiver seguro para sair de casa, continue na sua casa, porque também às 19h30 nós vamos transmitir o culto online. E nós estamos presentes com você durante toda a semana. Todo dia tem uma devocional nova para você, às 7 horas da manhã, no YouTube, no Instagram, no Facebook, para você começar o seu dia bem, na presença de Deus. Então, você vai lá e você vai digitar para começar bem. Para começar bem, você vai ali ter uma palavra abençoada que vai com certeza te dar um impulso para o seu dia. E que Deus abençoe muito a sua vida. Fique com Deus.